de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês por aí? Por aqui nós estamos bem, louvado seja Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração para o teu coração. A palavra do Senhor hoje, antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viu aquela frase assim, que todos os caminhos levam até Deus? Será que é verdade? João capítulo 14 vai nos dar essa resposta. A Bíblia nos conta assim, no versículo 1 até o versículo 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui que existe só um caminho que leva até Deus Pai, que é Jesus. Ele é o caminho. E o que seria este caminho? O caminho que você dá um ponto, de iniciada até ali um determinado lugar, que você almeja chegar, não é verdade? E com Jesus é assim, Talvez você está aí do outro lado e você não tem a dimensão de quem é Jesus. Jesus, ele é uma pessoa. O verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Segundo João, capítulo 1, vai nos falar. Jesus é o Filho de Deus e ambos são um só, Aonde o Senhor Deus criou a humanidade, fez um plano para todos nós e Ele viu ali, uma obra perfeita para fazer com que desse mais uma chance para todos nós, Quando nasce sol, está ali uma oportunidade que Deus está nos dando para recomeços. E Jesus, Ele é esse recomeço. Ele é a esperança. Ele é a tua força. Ele é a tua ousadia. Aleluia. Muitas vezes estamos com medo, às vezes estamos inseguros, sem esperança de vida. E a única solução que muitas vezes nós recorremos, às vezes é aos remédios, porque estamos ansiosos, estamos depressivos, estamos aí embarcados em tantos problemas da vida e a nossa casa começa a desmoronar porque aquela pessoa que edifica não tem mais força mais, quando vê todos, nos vícios, muitas vezes das drogas, os filhos estão ali, nas bebidas, estão, se prostituindo por esse mundo afora, porque sim, quando nós começamos a entender que esse caminho é Jesus, vai ter momentos na vida que Satanás, que está no mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, ele vai oferecer para a gente várias ofertas. Assim, para os nossos filhos, para as nossas famílias, até para nós, porque o intuito do inimigo é matar, roubar e destruir. João capítulo 10, verso 10 vai nos dizer isso. Então a função dele é tentar matar os nossos sonhos, matar a nossa força de vontade, a nossa alegria. E sendo que Jesus vai dizer para nós, no livro de João, capítulo 8, verso 12, que Jesus é a luz do mundo. E quem anda com Ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E porque muitas vezes nós até conhecemos Jesus,
mas ele não muda a nossa vida. A diferença é que Jesus precisa estar no nosso coração. Sim, Jesus precisa estar no nosso coração. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus entrar, Ele mora aqui dentro. Jesus é uma pessoa que morreu por mim, morreu por você, para que nós pudéssemos ter vida, né, com graça e com misericórdia nessa terra. Ainda que Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo está dizendo que é Satanás. Satanás já foi vencido na cruz do Calvário. As pessoas sempre olham para Jesus ali sofrido naquela cruz, né? Mas eu começo a lembrar aquele sacrifício todo dia para que eu possa ter uma mudança de vida. Porque quando eu pego o sacrifício de Jesus e só lembro dele no sacrifício e aquilo não me muda, porque no passado eu era só uma religiosa. No passado eu ouvia falar de Jesus. Eu achava linda a obra da cruz, mas eu não tinha Jesus no meu coração. Então Jesus ele precisa estar aqui dentro, para transformar aqui dentro e resplandecer para fora. Então não basta eu dizer que conheço Jesus, mas que tem que ter uma transformação. Às vezes estamos tão ansiosos, né? Eu vim para Jesus assim, depressiva. Eu só queria a morte, porque a solução para minha resposta ali de tudo que eu estava vivendo era a morte. Mas quando eu começo a olhar para trás, eu começo a perceber todo o meu pecado gerou isso. E a Bíblia fala, né, que o pecado ele gera morte. Então, porque muitas vezes nós estamos passando por determinadas situações, nós queremos resolver da melhor forma, entre aspas, tirando a nossa própria vida. Mas Jesus falou comigo, filha, a solução não vai ser resolvida desse jeito. Pelo contrário, você estará prejudicando a si mesma. Então, hoje eu me alegro na oportunidade de esperança que Jesus deu. As pessoas não olhavam para mim, né, ali como um exemplo de pessoa, né? Eu não era um exemplo de filha, né? Graças ao meu bom Deus que quando eu casei, né, eu já comecei a ter ali uma mudança no Senhor. Até quando eu comecei o canal, né? Se vocês forem olhar, eu estou em processos com Deus e isso é bom. Porque quando nós estamos na olaria do Pai, Ele molda a nossa vida. E quando você acha que está, como se diz, indo errado, é Deus te moldando. É Deus trabalhando em você. Então Jesus é este caminho que te leva até o Pai. Quando você aceita esse sacrifício na tua vida, você começa a receber vida. Vida dentro de você. Talvez eu esteja conversando com alguém que está esmorecido da vida, que não tem mais esperança, não tem aquela mais, sabe, vontade de se relacionar com ninguém, em casar, sabe, porque já decepcionou com muitas pessoas. Às vezes o lar não tem aquela felicidade mais, sabe, aquela alegria contagiante. Todos estão nos seus cantos. Eu quero dizer, Jesus está nos chamando para o centro. Jesus está nos chamando a colocar Ele aqui dentro. O Senhor Deus tem falado conosco muito sobre prioridade, né? E quando Jesus ele é prioridade das nossas casas, aquilo que vinha para destruir começará a trazer vida. A palavra do Senhor, ela nos fala assim em João capítulo 7, 37. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, jorrará rios de água viva dentro de você. Essa é uma promessa do Espírito Santo para todo aquele que crê no Senhor Deus. Então, quando você crê em Jesus Cristo, na obra da cruz do Calvário, você vai receber a ressurreição dentro de você. E os discípulos, né, quando ouviram isso, eles disseram, Senhor, nos dê então esse Consolador, nós precisamos dele. Mas Jesus disse, ainda não posso dar,
para vocês, né? Quando Jesus morreu, ao terceiro dia, ele ressuscitou. O véu foi rasgado. Então todos nós temos oportunidade de falar com Jesus hoje. Quando você dobrar o seu joelho, seja em qualquer lugar, você pode falar com Jesus. Ele está disponível para todos nós. Ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia, e o fardo dele é leve. Então talvez o fardo que você tenha carregado é pesado da sua casa, você não tem mais força mais, esperança mais do seu casamento, que Deus ele vai tocar, que Deus ele vai trazer de volta talvez aquela pessoa que saiu de casa, sabe? Você está sem esperança, mas Jesus ele é a tua esperança, ele é a tua força. Se você recorrer a ele, você pode entender que ele não é uma religião. Jesus não é uma religião. Quando você busca Jesus, você compreende que por onde você for, você vai carregar Jesus aqui no seu coração. E por ele estar no teu coração, ele vai mudar toda a tua história. E você tem que estar disponível para dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque andar no caminho que Jesus trilhou é um pouquinho estreito. Esse mundo vai te oferecer coisas pelo caminho, para que você perca tempo com certas coisas que vai até te mostrar que é o certo, mas vai te distrair e você vai errar. Porque hoje em dia tem muitas pessoas mostrando, né, aí coisas que é certo, mas não é. Há uma única doutrina que nós devemos seguir, é a do Senhor Jesus Cristo. O Deus vivo, ele está a todo tempo nos mostrando o que é certo e o mundo colocando o contrário, mudando aí, né, a verdade do Senhor. Então, quando você anda no caminho da verdade, né, que Jesus ele é a verdade, ele não é a mentira, você não vai estar adulterando a criação de Deus em você. Quantas vezes, né, eu já adulterei a minha vida em si, não só com o corpo, mas também na minha vida, porque eu era uma pessoa mentirosa, né? E tanto que quando o Espírito Santo ele habita em nós, né, é tão maravilhoso que eu lembro no dia, né, que eu buscava ao Senhor. Por isso que ele fala, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quando você está com sede, aí onde você vai correr? Não é a água. Imagina você estar na rua, quantas vezes aconteceu comigo, né? E eu tô longe da água, eu fico com muita sede. É muito ruim você ficar com sede, não é? Então, Jesus é esse que nos dá água, sabe? Aquele que vai saciar nossa sede. Todos nós temos um vazio dentro de nós e ele tem que ser preenchido não com as coisas deste mundo. O vazio que está dentro de nós, ele tem que ser preenchido com a palavra do Senhor, sabe? É com a nossa intimidade de filhos, né, para Pai. Jesus, ele nos mostra um caminho que muitos vão ter dificuldade de passar por ele. Apocalipse vai nos falar, aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é sujo, se suje-se mais. Então, assim, tem como nós sermos perfeitos, sim, porque a Bíblia nos cita um homem que andou com Deus, que foi Enoque. Enoque, ele se esforçou tanto para ser perfeito na presença de Deus, que ninguém viu mais Enoque, sabe? Ele não passou ali na morte, né? Também Elias, ele foi arrebatado ali, né, ao céu. Então, foram homens assim que eu tô lembrando que se esforçaram para andar com Deus. Abraão, o Senhor falou com ele, ser perfeito na minha presença. O Senhor nos chama à santidade, o Senhor nos chama a sermos perfeitos em tudo. Boas donas de casa, Timóteo vai falar. Então, quando eu vejo essas palavras santidade, santos, santas, perfeitos, boas, são 100% o que Deus exige de nós na presença dele. Um caminho que Jesus vai falar
é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, ele fica muito apegado nas coisas materiais dessa terra. Enquanto o nosso coração estiver nessa terra, nós vamos estar perdidos. Nós vamos estar aí distraídos com tantas coisas que não nos levam até o Pai. E Jesus fala, o único caminho é através de mim. Então, a vida que você vai ter com sua família será aquela que vai ser centrada em Jesus, aquela que vai ser para a glória dele e não para a tua vontade, porque Jesus vai falar que os meus pensamentos não são os teus pensamentos e eu não penso como vocês. Aquilo que você tem pensado não chega perto daquilo que Deus tem pensado a respeito da tua vida, da tua história. O que Deus tem reservado para você não chega perto, aleluia, daquilo que você tem planejado. A palavra do Senhor fala em Provérbios 23 para nós consagrarmos ao Senhor os nossos planos e eles serão bem-sucedidos. Mas primeiro, contando que seja feita a vontade dele. Porque aquilo que não for para a tua vida, não aceite. Eu sempre falo com o Senhor, Senhor, aquilo que é para mim, que o Senhor vá comigo. O que não for, o Senhor tire da minha vida. Porque não adianta eu ficar em um relacionamento que não vai me acrescentar em Deus. Não adianta eu estar em um trabalho que me afasta de Deus. Mas eu necessito. Mas não vai te aproximar de Deus. Vai te afastar. O que adianta ganhar o mundo inteiro, né, e perder a sua alma. Não adianta você se esforçar tanto, correr atrás aqui de prêmios nessa terra e você se afastar de Jesus. Ele é o único caminho. Por isso que os discípulos, quando foram chamados por Jesus, Jesus chamou pescadores. E ali falou, olha, vocês agora vão ser pescadores de almas, né? Todos largaram os seus trabalhos. Não estou dizendo aqui que você tem, né, talvez que viver uma vida assim, sabe? Mas eu vejo aqui representando a dependência em Cristo. Você é dependente do Senhor Jesus? Quem é Jesus para você? Porque Jesus não pode ser aquele que nós só ouve, sabe? E não mexe aqui dentro. Jesus é um nome tão forte. Um sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário. Que tem aí um símbolo tão forte para a nossa transformação, para a nossa vida, para a nossa esperança, mas que não deve ser carregado como um amuleto, porque muitos, né, no mundo têm carregado Jesus como um amuleto. Elas conquistam ali as suas coisas e colocam sempre que Deus está na frente, só de boca, só de palavras, mas não de caráter, não de santificação, não de mudança, não de caminho. Porque quando Jesus é o caminho, Ele nos transforma, Ele nos faz humilde, Ele nos faz aí um vaso de honra no Senhor. Eu quero te dizer que Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. O Senhor tem preparado o lugar para você. Não se turbe o vosso coração. Se esforce para andar neste caminho, que é Jesus. Não é religião. Ele chama a todos aqueles que crêem nele. João capítulo 3, versículo 3 diz, certo momento Jesus estava conversando com o fariseu Nicodemos. E Jesus vai falar com ele, para entrar no reino dos céus é necessário vos nascer de novo. E no versículo 5 diz que tem que nascer da água e do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento ele sopra, né, e sabe, né, ali de onde vem. Mas e você? Você sabe para onde você vem e para onde você vai? Essa é uma pergunta que o Senhor Deus nos deixa hoje. Aqui Jesus fala, eu tenho preparado para vocês um lugar, que é uma terra que emana leite e mel. Lá não terá dor, lá não terá tristeza. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, porque o mundo é mau. O mundo que vocês estão aqui é mau. E ele vai dizer, eu não julgo que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. É assim que o cristão,
fiel a Cristo Jesus tem que viver. Eu estou passando por lutas, mas fiel àquele que me chamou, fiel àquele que me escolheu, fiel àquele que tem guardado a minha morada no céu, morada celestial. Jesus fala, eu vos preparei um lugar. Agora faça parte de vocês. Jesus vai falar, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé. Tomé foi aquele, que foi incrédulo. Escolha ser fiel a Deus. Não seja como Tomé. Tomé disse, vocês viram Jesus ressuscitado? Eu quero ver. Ele tem que deixar eu tocar aqui, no buraco das suas mãos, porque Jesus teve os cravos, enfiado aqui, nas mãos dele. Imagina a dor que ele sofreu por mim, por você. Nas mãos, na coroa de espinho, nos pés. E Tomé, ele falou, eu tenho que tocar. Muitas pessoas, elas têm aquela necessidade de querer tocar, sabe, em Jesus. Elas não querem só ouvir, sabe, falar de Jesus. Elas querem ser igual a Tomé. Elas querem ter experiência. Mas eu quero dizer para você novamente, João capítulo 7, 37 fala, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede de Jesus, vai ter a fonte. Jesus é a tua fonte de água viva. Aleluia. O mesmo que tocou naquela mulher lá, aleluia, que teve os 5 maridos. É aquele que chama você, aleluia, para tomar uma água que vai saciar a tua sede para sempre. E se você se buscar dessa mesma fonte, sabe, buscando ter relações profundas com o Pai, você vai ter uma raiz profunda no Senhor e você vai compreender que nunca mais você vai ter sede de viver coisas neste mundo sujo, de viver um mundo que adultera a verdade de Cristo, aonde a mulher não é mulher mais, aonde o homem não é homem mais, aonde as crianças têm que crescer num ambiente aonde não tem aquela verdade, ali. Não. Jesus, ele veio para tirar todos aqueles que estão oprimidos do diabo. Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para transformar. Eu sou uma representante de Cristo nessa terra, onde eu sei que Jesus pode todas as coisas. Não sei o que é impossível para você hoje, mas Lucas 1:37 fala que para Deus nada é impossível. Jesus pode te curar, não só da sua enfermidade local, mas Ele pode curar a tua história, curar a tua vida, restaurar o teu casamento, trazer amor, sabe? Muitas pessoas estão aí sendo jogadas, muitas vezes nos seus sentimentos, com nojo dos seus próprios maridos, nojo dos seus próprios relacionamentos, E isso não é de Deus, é o próprio inimigo que lança isso. Eu quero te dizer em nome de Jesus, Jesus quer te trazer vida. E Jesus fala, mesmo vocês, sabendo quem eu sou, sabendo do caminho, vocês ainda duvidam de quem eu sou, do que eu posso fazer na vida de vocês. Deus está chamando nós para viver uma fé não fingida, mas uma fé que muda, que transforma, uma fé sobrenatural. Quando Jesus estava sobre as águas ali, numa tempestade que estava no barco, Pedro, ele foi até Jesus. E ali, Jesus chama ele sobre as águas, vem Pedro, pode vir. Só que acontece, ele começa a descer, porque ele começou a duvidar. E quantas vezes nós somos incrédulos? Porque Jesus, ele nos chama a viver experiências com ele, assim como Tomé, Tá bom, eu aceito, põe aqui a sua mão. Jesus chama nós para o seu caminho. Muitas vezes nós não queremos, nós duvidamos das doutrinas que Ele nos mostra, nós duvidamos do chamado, duvidamos de tudo. E Jesus não chama nós assim, Deus nos chamou à ousadia, não por medo. Naquele momento Pedro foi tomado pelo medo e começou a afundar. Às vezes o nosso barco, representando a nossa casa, está rodeado de medo, rodeado de indecisões, de coisas incertas, porque muitas vezes nós preferimos ir para as coisas incertas deste mundo e esquecemos que a única verdade está em Jesus Cristo, mas preferimos seguir o nosso próprio caminho. Mas Jesus nos chama hoje para guiar, aleluia, a nossa vida baseada e centrada
centrada nele, porque Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a tua esperança nos tempos difíceis. O mundo é mau, mas se você encontrar abrigo no Senhor, você vai compreender que há poder no nome dele. Você pode sair desse vídeo nesse momento, impondo as suas mãos para a sua casa, aonde estiver. Satanás, ele tem que sair da sua vida. Satanás, ele tem que sair aonde ele estiver, em nome de Jesus. Porque a autoridade maior está no nome de Jesus. Porque quando eu represento o nome de Jesus na minha vida, que eu não tenho poder para nada, sobre aquele sacrifício, sobre a sua ressurreição, porque Jesus, ele vive. O nome de Jesus representa a sua ressurreição. Jesus pode ressuscitar aquele que está morto, aquele que está numa cama. Jesus pode ressuscitar ali os nossos sonhos, de viver uma vida feliz, de viver, sabe, uma nova história. Jesus, ele tem poder para te curar, para transformar todo o seu ser, desde o alto da cabeça até a ponta dos pés. Jesus muda. Em nome de Jesus eu te peço nessa hora, que ele possa tocar em você, que ele possa te dar ânimo, que ele possa te dar esperança de vida. Começa a impor suas mãos e chamar Jesus para a tua casa. Chama bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Vai chamando Jesus para a tua casa, para a tua história. Se quiser, peça a ele perdão pelas vezes que você duvidou, que você mesmo conhecendo esse caminho, você foi para outros. Você comeu de comidas que não era para você. Você provou de coisas que não era para você ter provado. E agora você está perdida. Mas agora Jesus esclareceu a tua mente. Ele é a luz do mundo. E quem anda nele não andará em treva, não andará na mentira, mas encontrará a verdade. Amém? Que Jesus te abençoe sua casa e receba força, receba ânimo. Em nome de Jesus. Obrigada por assistir este vídeo, que possa te edificar de alguma forma e que Deus possa te visitar nessa hora. Em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz de Deus.